O diretor da Associação Brasileira de Cimento Portland, Mário Esper, foi o primeiro convidado a falar sobre experiências e projetos que já vêm sendo realizados com sucesso pelo país. E ele está preocupado com a contaminação do aquífero Guarani por aterros e lixões irregulares. O aquífero Guarani é a maior reserva de água doce do mundo, transfronteiriço, né? São vários países, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, vai do Goiás, no Brasil, até o Rio Grande do Sul. São 45 mil quilômetros cúbicos de reserva de água doce. Então é a maior reserva de água doce do mundo. Você imagina, só no estado de São Paulo, quantos lixões e aterros controlados, que aterro controlado de lixão praticamente é a mesma coisa, né? São aterros que contaminam o lençol freático. Então, só no estado de São Paulo, quantos aterros nós temos? Eu lhe diria que sim, 62% de todo o lixo aterrado, ele é aterrado de maneira inadequada, que é através de aterros controlados ou lixões. Então, portanto, nós estamos contaminando a água, que é o líquido mais precioso que dispomos, e essa reserva é a maior reserva mundial. A União dos Vereadores do Estado de São Paulo considera o projeto de lei um grande avanço, tanto do ponto de vista técnico quanto ambiental. Sérgio Sintra, diretor de meio ambiente da instituição, trouxe duas questões: o transporte do lixo, que emite uma grande quantidade de gases poluentes, e a legalização da venda dos créditos de carbono. O transporte que hoje está sendo utilizado no Brasil para transbordo de lixo é um absurdo do ponto de vista ambiental. O pessoal está falando dos gases, efeito estufa que o lixo, a decomposição do lixo acaba gerando, mas o que eu digo como o segundo fator mais importante é justamente esse transbordo, é o fator emissão de CO2 dos caminhões, da coleta e do destino final de uma forma inadequada. Então a gente maximiza o problema. Quando essa legislação estiver atuando e perfeita em pleno funcionamento, a tendência é que pequenos municípios façam consórcios entre eles, então você já tem um fator minimizado do transporte de longas distâncias, o custo do transporte fica menor e a emissão de CO2 desse transporte também fica menor. Aí você acaba viabilizando muito mais o projeto do que só o ponto gás de efeito estufa da decomposição em si. Então a gente vê esse projeto com muito bons olhos. Do outro lado, a gente ainda tem um assunto que a legislação federal precisa ajustar. Nós precisamos regulamentar a legislação federal no tocante aos créditos carbono. O lixão vai se transformar num aterro que vai estar perfeitamente viável e positivo do ponto de vista balanço de crédito carbono, só que no momento seguinte a gente não pode vender esse crédito carbono porque a Receita Federal ainda não tem mecanismos, as empresas ou o próprio poder público ele está aberto hoje a uma fiscalização ou uma punição porque não está regulamentado. Então a gente precisa correr com esse lado, mas isso é uma pressão que aí o Estado de São Paulo vai acabar fazendo no governo federal para que essa regulamentação ocorra o mais rapidamente possível. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo é a favor do projeto de lei, mas considera a geração de energia através do lixo o fim de uma cadeia que tem início com a educação ambiental, passa pela reciclagem e termina com a utilização do rejeito. Mas lembra que são necessárias políticas públicas que incentivem a instalação de usinas para o tratamento do resíduo sólido urbano e a geração de energia. As políticas públicas seriam no sentido de não cobrar impostos, isentar, promover esse tipo de investimento para que as prefeituras possam, junto com o setor privado, investir nesses projetos. É fundamentalmente isso. E que também sejam voluntários, que não sejam criadas determinadas leis que obrigam determinadas metas obrigatórias, porque aí depois também nós não vamos poder obter crédito de carbono neste processo. Então se houver alguma meta, que sejam voluntárias e que criam-se mecanismos de incentivo para a redução da energia, do custo da energia no final. Mas, inicialmente, temos que começar com a educação. Em casa, nós temos que diminuir o resíduo sólido do lixo.
partir daí, ir para as recicladoras, para a associação dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. E após isso, o material de rejeito do resíduo do lixo doméstico, né? Mas depois de todo este processo, no final, nós temos que diminuir esta quantidade de lixo. Esse é o objetivo. O técnico de políticas públicas do Centro de Estudos e Pesquisas da Administração Municipal lembra que o mais importante é diminuir a geração do resíduo sólido. Na verdade, a gente, até como cidadão, se a gente olhar bem para o tema, a gente percebe que a melhor maneira de você começar a ajudar na solução é você diminuir a geração. É como a mamãe dizia, melhor prevenir do que remediar. O consultor de meio ambiente, Sérgio Suzuki, diz que o Estado de São Paulo deve abrir as portas para a aplicação de novas tecnologias, como o processo de tratamento de lixo desenvolvido por cientistas brasileiros, chamado de termorização do resíduo sólido. A termorização é um processo muito simples, né, onde faz uma decomposição das moléculas de carbono e transforma-os em gases, que esses gases é utilizado para gerar energia elétrica. Certo? É muito simples e nós estamos abertos para que possamos aplicar essa tecnologia, porque o que sobra disso? Somente areia. Né? Um resíduo sólido urbano, só areia, não polui nada, é um processo fechado. Certo? E com isso, nós estamos aqui solicitando que tenha uma mudança na lei para que nós possamos inserir nesse processo, porque hoje toda e qualquer licitação municipais fala-se incineração, fala-se em decomposição, fala-se em aterro sanitário. E nós estamos solicitando a ele a mudança dessa lei. O deputado Aldo Demarque, que já foi vereador, vice-prefeito e prefeito da cidade de Rio Claro, sabe muito bem o que é se preocupar com a destinação dos resíduos sólidos das indústrias e das residências das cidades. Os resíduos, eles têm um destino obrigatório. O destino é em algum bolsão, algum lugar, que seja licenciado pela Secretaria do Meio Ambiente, pela CETESB. E existem muitos bolsões desses, muitos aterros sanitários, que já estão se exaurindo. Há necessidade da abertura de novos e o licenciamento disso não é fácil. Mais do que isso, o que nós estamos sentindo é que o lixo que ali depositado com o passar do tempo, ele poderia ser melhor aproveitado, transformado inclusive em energia. Nada mais correto que com a industrialização que nós estamos vivendo hoje, a casa se preocupa em dar uma discussão e fazer um instrumento de legais para que as instituições que aqui estão discutindo hoje, os técnicos que aqui estão discutindo hoje, dê um destino e uma abertura e uma autorização, principalmente aos órgãos licenciadores, para que esses resíduos possam ser aproveitados aí no futuro como energia que possa ser também a movimentação do próprio progresso do Estado de São Paulo. O relator do projeto, o deputado Itamar Borges, solicitou aos participantes que enviem sugestões por e-mail até o dia 28 de junho. Um tema da abrangência, da complexidade, como é a política estadual de resíduos sólidos, precisa do maior debate possível, de receber todas as contribuições, informações, até porque nós temos aí uma legislação estadual de 2006, que acabou sendo abraçada por uma legislação da política nacional em 2010, e que precisa ser adequada a essa iniciativa do projeto do deputado Aldo, que vai avançar agora com essas contribuições que serão encaminhadas e que vai finalizar o nosso relatório, nosso parecer, com a propositura do melhor possível daquilo que nós vamos estar recebendo e, é claro, com os estudos também da própria comissão da área jurídica, da área técnica. Com isso, nós vamos definir uma política estadual de resíduos sólidos que venha de encontro com o interesse dos municípios, com o interesse do meio ambiente e com a viabilidade da sua execução, seja na questão tanto da reciclagem, como de que forma, como ou não pode ser adotado e continuado os aterros sanitários, e a geração da energia. É viável? Com qual tecnologia?
de que forma. Tudo isso passa por esse debate, por essa audiência pública, para podermos finalizar o nosso projeto.